Para jovens, muito bom dia. É um prazer poder falar com vocês. Nossa aula hoje, como sempre eu digo, é maravilhosa. Nós estudaremos Alma 37 e Alma 38, né? Ontem vocês já viram parte daquilo que nós vamos continuar hoje, né? E gostaria de relembrar algumas coisas muito importantes que provavelmente o professor deve ter tocado ontem, né? Pode ter sido uma coisa um tema que ele tocou, né? Em Alma 37, e a partir do capítulo 37, a Alma começa a dar diversos conselhos para seus filhos. Um conselho muito importante, ele gasta grande parte do capítulo ensinando sobre coisas pequenas e simples, que nós fazemos constantemente, como oração, como jejum, como leitura das escrituras, como ir à igreja, como participar do seminário. Essa constância nestas coisas pequenas e simples fazem uma grande diferença. No versículo 6 ele diz que é por meio de coisas pequenas e simples que as grandes vão ser realizadas. A diligência, a disciplina em fazer constantemente as pequenas coisas vão fazer com que as grandes coisas sejam realizadas. No versículo 8 ele diz assim: E eis que foi pela sabedoria de Deus que estas coisas foram preservadas, as escrituras foram preservadas, elas ampliam a nossa memória. E tem tantas outras bênçãos que as escrituras nos trazem. Eu gostaria de gastar um tempinho, eu sei que o professor de ontem já deve ter falado a respeito disso, mas eu gostaria de gastar um tempinho falando sobre isso e gostaria de utilizar um discurso do Elder Scott, né? Esse poderoso servo de Deus que já nos deixou há alguns anos, e ele fala com grande poder sobre o poder do estudo das Escrituras diariamente em nossa vida. E esse é o desejo do Senhor para nós. Ele quer que nós escolhamos ele. E ao escolher ele, o estudo das Escrituras se torna algo indispensável, porque é dessa maneira que nós temos mais inspiração, é dessa maneira que conhecemos melhor a Deus, é dessa maneira que a inspiração também vai para nós. Ele começa dizendo que nosso Pai Celestial sabia que para efetuar o progresso desejado em nossa aprovação mortal, teríamos que enfrentar desafios difíceis. Alguns desses desafios seriam quase insuportáveis. Ele providenciou meios e ferramentas para nos ajudar a ser bem-sucedido em nossa aprovação mortal. Uma dessas ferramentas são as Escrituras. Ele diz que ele inspirou homens e mulheres em momentos difíceis por meio do Espírito Santo, e esse registro que nós temos são as escrituras, tá? E aí ele começa a dar alguns conselhos muito importantes, e esses conselhos que eu gostaria de deixar com vocês, os conselhos de Deus por meio de seus profetas. As escrituras são geradas a partir de comunicação inspirada, e elas são melhor compreendidas se nós utilizarmos a mesma coisa. As escrituras são como um facho de luz, iluminam nossa mente e dão orientação e inspiração do alto. As escrituras dão força à autoridade às nossas declarações quando são citadas corretamente. Quando nós usamos declarações de profetas e usamos como base as escrituras, elas dão força àquilo que os profetas estão ensinando, e os profetas dão força às escrituras. Elas sempre estão disponíveis, atualmente na palma de nossa mão. Aprender, ponderar, pesquisar e memorizar escrituras é como criar um arquivo cheio de amigos, valores e verdades, aos quais podemos recorrer a qualquer hora, em qualquer lugar. Que escritura tem tocado você? Que escritura tem ajudado você? Né? Tem tantas escrituras que podemos decorar, né? É o próximo conselho. Uma grande força pode advir da memorização das escrituras. Quantas escrituras você sabe de cor? Você já sabe as escrituras de domínio de cor? Elas podem ser uma grande bênção, não somente em momentos de necessidade, mas momentos de decisão.
também em nossa vida. Ponderar uma passagem de escritura pode ser a chave para desbloquear a revelação, bem como a orientação e inspiração do Espírito Santo. As escrituras podem acalmar uma alma agitada, dando-lhe paz, esperança e renovação da confiança em sua própria capacidade de superar os desafios da vida. Elas têm grande poder de curar problemas emocionais quando há fé no Salvador. Elas podem também acelerar a cura física. As escrituras podem comunicar significados diferentes em momentos diferentes de nossa vida. Esse é um discurso poderoso. O nome do discurso é O Poder das Escrituras, do Elder Scott. Busquem ele no Google, estudem esse discurso. Ele ampliará sua capacidade de receber inspiração. Ele acelerará, como diz aqui, ó. Quando nós ponderamos as Escrituras, nós desencadeamos revelação para a nossa vida também. Existem vários conselhos aqui a respeito deste poder maravilhoso, desta ferramenta maravilhosa que nós temos, que são as Escrituras. E essa é a minha primeira pergunta que você tem que responder lá no formulário. Qual Escritura tem abençoado sua vida? E por quê? Qual versículo nas Escrituras você tem ponderado ultimamente? Ou qual um dos versículos que abençoou a sua vida? As Escrituras são como filhos, né? Nós não temos um filho predileto. Assim também as Escrituras. Nós não temos uma Escritura predileta. Mas tem diversas Escrituras que tocam a nossa vida é, ao longo dos anos. E elas podem ser muito úteis, né? Salmo 37, depois, no versículo 13, ele começa dando um conselho para seu filho Lamã. Ó, lembra-te, meu filho, quão estritos são os mandamentos de Deus. Tá? Que grande bênção é nós termos mandamentos. Eles delimitam o caminho. Eles nos ajudam a utilizar bem o nosso arbítrio por meio dos mandamentos que recebemos de Deus. O versículo 17 traz um grande conselho, né? Pois ele cumprirá todas as promessas que fizer. Esse é nosso Deus. Que grande bênção nós temos um Deus no céu e seu Filho o Salvador Jesus Cristo, que tem capacidade, poder e autoridade para cumprir qualquer promessa que ele tenha nos feito, desde que nós sigamos as instruções corretas. Depois ele começa ensinando sobre outras coisas muito interessantes. A partir do versículo 33, ele diz assim: prega-lhe arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo, ensina a serem mansos e humildes de coração. Sim, ensina-os a resistirem a todas as tentações do diabo com fé no Salvador Jesus Cristo. Que grandes conselhos ele dá para nós em nossa época hoje. Aprender a ser humilde, aprender a ser manso, aprender a resistir a todas as tentações, nunca se cansarem de fazer boas obras, ok? Aprende sabedoria em tua mocidade. Esta é a época que nós podemos aprender sabedoria para guiar toda a nossa vida, enquanto nós somos jovens, enquanto nós estamos no seminário. Roga a Deus todo o teu sustento, sim, todos os teus feitos sejam para o Senhor. E onde quer que fores, que seja no Senhor. Que todos os teus pensamentos sejam dirigidos ao Senhor. Sim, que o afeto do teu coração seja posto no Senhor para sempre. Aconselha-te com o Senhor em tudo que fizeres, e Ele dirigir-te-á para o bem. Sim, quando te deitares à noite, repousa no Senhor. E para que Ele possa velar por ti em teu sono. E quando te levantares pela manhã, tenha o teu coração cheio de agradecimento a Deus. E fizeres essas coisas, serás elevado no último dia. Que conselhos maravilhosos, colocar nossa confiança em Deus, que nossos pensamentos e os desejos de nosso coração sejam dados a Deus para todo sempre. Aconselhar-se com o Senhor. A oração é uma via de mão dupla. Nós oramos e desejamos
esperamos nos aconselhar com o Senhor. Depois desses conselhos maravilhosos, ele fala a respeito de uma bússola, ok? E é sobre isso que nós vamos falar um pouquinho. Ele diz o seguinte aqui: e agora, meu filho, tenho algo a dizer a respeito daquilo que nossos pais chamam de esfera ou guia, ou que nossos pais chamaram de liarona, que é, por interpretação, uma bússola, e o Senhor a preparou. E eis que nenhum homem podia fazer uma obra tão esmerada. E ela foi preparada para nos mostrar, nossos pais, o caminho que deveriam seguir no deserto. Ela funcionava de acordo com a fé que tinham em Deus e ela apontava os caminhos mais férteis no deserto, né? Então, e ele fala que isso é uma pequena coisa, mas que por meio destas coisas o Senhor faz grandes obras. Ele continua dizendo, porque esses milagres se efetuavam por meio de coisas pequenas, foram-lhe manifestadas obras maravilhosas. Eles foram negligentes com as pequenas coisas e esqueceram de exercer fé. Então, essas coisas e estas obras maravilhosas cessaram e não progrediram em sua jornada. O mesmo se dá com cada um de nós hoje, ok? O Senhor deixou uma bússola dentro de cada um de nós para guiar a nossa vida. Essa bússola é o Espírito Santo, ok? E ela pode nos guiar e pode nos ajudar. Olhem só, o que o Elder Bednar, ele ensina sobre essa luz. Atualmente, o livro de Mórmon é a fonte primordial a respeito da Liahona, perdão. Atualmente, o livro de Mórmon é a fonte primordial da qual devemos beber e aprender e convidar a companhia do Espírito Santo, dessa bússola que o Senhor deixou dentro de nós para nos guiar, para nos levar os lugares mais férteis durante nossa jornada. E quando exercemos fé, essa bússola pode funcionar. Essa bússola que é o Espírito, ela vai funcionar de acordo com nossa fé. Ao aplicarmos para alinhar nossas atitudes e ação à retidão, o Espírito Santo se torna para nós hoje o que a Liahona foi para Leí e sua família naquela época. Os mesmos fatores que faziam a Liahona funcionar para Leí também convidarão o Espírito Santo à nossa vida. E os mesmos fatores que faziam com que a Liahona não funcionasse antigamente nos afastarão também do Espírito Santo. O Espírito Santo pode nos guiar e nos abençoar com orientação e proteção inspirada. Instrução e proteção espiritual durante nossa jornada mortal. Convidamos o Espírito Santo à nossa vida por meio de significativa oração pessoal e familiar, banqueteando-nos com as palavras de Cristo, da obediência diligente e da promessa da fidelidade e honra aos convênios, por meio da virtude, da humildade e do serviço. Convido cada um de nós a fazer tudo possível para ter a companhia do Espírito Santo constantemente conosco. Segunda pergunta: como posso melhorar minha habilidade de usar melhor a bússola que Deus já deixou dentro de mim, ou o Espírito Santo? Ok? Esses capítulos são uma relíquia que nós temos dentro do livro de Mórmon, cheios de conselhos maravilhosos. Vamos continuar aqui. Olhem só o que o presidente Monson disse, uma declaração do presidente Monson. Numa entrevista publicada em uma revista de circulação nacional, foi pedido a um famoso jogador de basquete da NCAA. O nome desse jogador é Jabari Parker, que é membro da igreja, que ele compartilhasse o melhor conselho que recebeu de seu pai. Lembra que Alma 37, 38 e outros capítulos que veremos para frente são conselhos de alma a seus filhos. Então, perguntaram para esse mesmo jogador de basquete qual o melhor conselho que seu pai já tinha lhe dado. E ele disse o seguinte: meu pai disse simplesmente, seja no escuro, seja onde ninguém te vê, a pessoa
que você é no claro, no lugar que todo mundo te vê. Esse é um conselho importante para todos nós, diz o presidente Monson. Que conselho maravilhoso é ser quando nós estamos sozinhos, quando ninguém nos vê, quando nós estamos na frente da internet, quando nós estamos na frente do computador, perdão, quando nós estamos com os amigos na escola, ser o mesmo que quando estamos em casa, com nossos pais, quando estamos na igreja, quando estamos fazendo aquilo que Deus nos designou. Ser o mesmo no claro ou ser o mesmo no escuro, igual nós somos no claro. O presidente Hinckley, ele compartilhou uma coisa muito importante que pode nos ajudar hoje, sinceramente hoje. Ele diz assim: coloquei a árvore num canto. Ele diz que plantou uma árvore. E ele diz: olha, coloquei essa árvore no canto onde o vento vindo do desfiladeiro localizado ao leste da casa soprava com mais intensidade. Cavei um buraco, coloquei a raiz dentro dele rodeada de terra, despejei água e, de maneira geral, esqueci-me da árvore que tinha plantado. Era uma árvore franzina com uns 2 centímetros de diâmetro. Era tão flexível que consegui dobrá-la em qualquer direção. Não prestei muita atenção nela à medida que os anos passaram. Um dia, durante o inverno, percebi que ela estava inclinada na direção oeste, disforme e desequilibrada. Saí de casa e tentei endireitar a árvore, agarrando-a com ambos os braços. O tronco, porém, tinha quase 30 centímetros de diâmetro. Minha força de nada valia. Tirei do meu barracão de ferramentas uma roldana e um guincho. Ao prender uma extremidade da árvore à outra a um poste bem definido, puxei a corda. A polia moveu-se ligeiramente e o tronco da árvore tremeu um pouco, mas foi só isso. Por fim, um desespero de causa. Peguei um serrote, cortei um grande pedaço do galho que ficava do lado oeste. O serrote deixou uma cicatriz muito feia, com mais de 20 centímetros de largura. Dei um passo para trás e olhei para o que tinha feito. Tinha cortado a maior parte da árvore, deixando apenas um galho crescendo para o céu. Quando a planta foi plantada, era bastante. Um barbante teria sido suficiente para compensar a força do vento. Eu podia e deveria ter colocado esse barbante sem nenhum esforço, mas não o fiz. E a árvore cedeu às forças que se abateram sobre ela. Pensem nisso. Quando nós consertamos ou quando nós fazemos as coisas certas desde pequeno, é muito mais fácil a árvore crescer em linha reta. Assim é a nossa vida também. Quando aplicamos os ensinamentos e as doutrinas e aquilo que os profetas têm ensinado desde cedo em nossa vida, não nos desviando, fica muito mais fácil para depois não termos que cortar uma grande parte. O arrependimento não é fácil, leva tempo, custa tanto de nós para retornarmos ao Salvador Jesus Cristo. O Elder Husband, ele dá um conselho muito interessante e nos ajuda a ensinar, a aprender os conselhos de nossos pais. Vamos ouvir o que o Elder Husband recebeu um conselho de sua mãe há muitos anos em sua vida. Apoiamos? Uma noite, durante minha juventude, minha mãe se sentou comigo em sua cama e falou de maneira enfática sobre a importância de viver a palavra de sabedoria. Sei pelas experiências de outras pessoas de alguns anos, ela disse, que a perda da sensibilidade espiritual é consequência do não cumprimento da palavra de sabedoria. Ela olhou bem em meus olhos e senti suas palavras penetrarem em meu coração. Prometa-me hoje, Ronnie, ela me chamava de Ronnie,
que você vai sempre viver a palavra de sabedoria. Eu fiz solenemente aquela promessa a ela e a tenho cumprido durante todos esses anos. Esse compromisso me ajudou muito quando estava com amigos durante minha juventude e anos depois, quando estava em ambientes de negócios, nos quais algumas substâncias comuns eram comuns. Eu havia tomado a decisão de seguir. Pense nesse conselho simples e prático, apenas de guardar a palavra de sabedoria, mas não apenas porque nós temos esse mandamento. Ele prometeu à mãe dele, ele prometeu ao Senhor, e como isso lhe abençoou durante sua juventude e durante depois, quando em momentos de negócio, quando ele disse que estava reunido com pessoas que não viviam as mesmas coisas. Essa é a última pergunta que eu gostaria de fazer para cada um de nós e que você precisa responder, tá? Ao ler o capítulo 37 e 38, que conselhos lhe chamaram a atenção, que sugestões lhe chamaram a atenção destes conselhos dados por um pai a seu filho? Eu sei que os conselhos que nossos pais, os profetas, o Espírito nos dão, são conselhos para nós seguirmos a vida inteira. E possamos tomar a decisão de seguir esses conselhos, que possamos ser melhores por causa dos conselhos que temos recebido de nossos líderes e também de nossos pais fiéis. Que Deus possa abençoar cada um de nós, no sagrado nome de seu Filho, o Salvador Jesus Cristo. Amém.